1994 é um desses anos icônicos da história da música. Enquanto a morte de Kurt Cobain dava fim ao movimento grunge, bem representado pelo melancólico acústico MTV do Nirvana, que mais parece uma despedida fúnebre da banda, em solo inglês, dois nomes de peso disputavam as atenções do público, os tabloides e as paradas de sucesso. Era o princípio da batalha entre Blur e Oasis e a ascensão do Britpop, movimento que somente neste ano revelou preciosidades como Definitely Maybe, Parklife e Dogman Star, elogiadíssimo segundo disco do Suede. Também na cena inglesa, o trip hop capturava a atenção do público com suas batidas lentas e scratches em uma série de obras bastante representativas para o período, caso do Dummy, do Portishead e Protection, do Massive Attack. No hip hop, uma verdadeira coleção de clássicos era despejada para o público, indo da surpreendente estreia do Nas com o álbum Illmatic a discos como Ready to Die, do Notorious B.I.G. e Ill Communication, do Beastie Boys. Também não podemos deixar de falar da explosão do pop punk com nomes como Green Day com o álbum Dookie, o som industrial do Nine Inch Nails com The Downward Spiral e o R&B do TLC com Crazy, Sexy, Cool. Porém, tudo isso diz respeito a uma série de artistas e obras fortemente abraçadas pela indústria da música e que levaram o faturamento das grandes gravadoras a níveis estratosféricos. No programa de hoje, nós vamos trilhar um caminho paralelo para conversar sobre uma banda que chamou a atenção do público depois de ter sua fita demo amplamente difundida dentro do meio alternativo, assinar com uma gravadora dependente que ainda tinha poucos anos de vida, mas que surpreendentemente criou uma legião de fãs e inspirou uma infinidade de outros grupos dentro e fora da cena norte-americana. É hora da gente falar sobre Pavement e celebrar os 30 anos de uma das obras mais importantes do rock alternativo dos anos 90, Crooked Brain, Crooked Rain. Vinícius Félix, meu parceiro de roqueiragens alternativas, seja muito bem-vindo de volta aqui. A gente já gravou o programa sobre o Dolittle do Pixies, a gente já falou sobre o Nevermind do Nirvana e agora a gente volta para conversar sobre o Pavement. E eu quero entender um pouco como que essa banda se posiciona no seu Spotify, nas suas plataformas de streaming. Se é uma coisa que você ouve, não ouve, como que é o som dessa banda para você? Cara, primeiro aqui, agradecer pelo convite para estar aqui mais uma vez. Agora que eu percebi que eu sempre venho para falar de rock, eu que nem sou tão roqueiro assim. Você que nem é verdade. Você é muito mais da música brasileira do que do rock. Mas eu tenho essa coisa aí no meu currículo. E curioso, né? Tá tipo assim, a gente veio na ordem. O Pixies em 89, Nevermind em 91 e a gente tá agora no Pavement, Crooked Rain que é de 94. Cara, o Pavement tem uma posição curiosa aí no meu Spotify da vida, porque eu não ouço tanto, não é uma das minhas bandas prediletas. Esses dias, agora, com o anúncio do show no Brasil, eu até fiquei pensando, por que as pessoas gostam tanto do Pavement, né? É uma banda que diz tanto, assim, pra gente, né? E uma coisa que eu fiquei pensando quando você comentou, eu fiquei pensando hoje, assim, eu acho que a gente tinha que ter alguém mais velho aqui nessa sala hoje, porque é uma banda que, por ter terminado em 99, não ter continuado, como sei lá, o Nirvana, continuando no imaginário do brasileiro, a nossa geração pegou menos, assim, tudo isso. E essa história tá até contada no fato, né, de Gold Sound ser a melhor música da Pitchfork lá, quando eles fizeram a primeira eleição das músicas dos anos 90, e depois ela caiu, porque eu acho que tem isso, o Pavement ficou distante da nossa geração, e a geração Z nem sabe o que é, esse tiozinho aí com o feio, não tem ninguém carismático na banda direito. Então, mas é uma puta banda. É uma baita banda, assim. E quando eu mergulhei pra pesquisar, eu falei, não, eu tenho que ouvir mais Pavement, porque bandaça, cara. É o art rock definitivo, assim. Tudo que tá sendo feito hoje tem muita coisa que é parecida com o Pavement, né, no cenário indie, assim. Então, total. Eu acho que quem não conhece Pavement ainda sei lá, se você é fã de Boy Genius, da Snail Mail, você vai ouvir o Pavement e vai falar, tava aqui. Tava tudo aqui. É bem isso. É engraçado porque pra mim Pavement foi muito natural, porque ali nos anos 2000, quando eu comecei a ouvir música, eu gostava de umas coisas brasileiras, tipo Super Guides e uma coisa mais lo-fi, que circulava muito ali na época do extinto Trama Virtual, e todos eles meio que apresentavam o Pavement como até visualmente, né?
De uma coisa muito caseira, da colagem, as capas de disco são todas assim muito toscas, né? E eu tinha muito dessa relação com eles, então eu embarquei total. E de cara são 5 discos e assim, é o suficiente pra mim, sabe? Não precisa de nada além de 5 discos. E o mais legal, eles concordam com você, né? Eles não precisa voltar, nada. Ninguém precisa de mais disco do Pavement, tá excelente. E aí tem um agravante positivo no meu caso, que o Pavement volta em 2009, né, pra uma série de shows ali, e foi bem na época que eu tava, tipo, nesse rolê de vir do Paraná pra São Paulo pra assistir os shows. Calhou deles virem pro Planeta Terra, que era um festival que eu frequentava, no mesmo ano que o Smashing Pumpkins, que era a banda meio que rival deles ali. Rivalíssimo. Então, eu fui numa ansiedade tremenda pra ver o show deles. Foi um dos melhores shows que eu já vi na minha vida. Eu lembro, assim, que acabava uma música, já entrava outra e falava, caralho, é só musicão, é só música espetacular. A banda, eu acho que por eles ter essa coisa de se reencontrar de 10 em 10 anos, eles capricham muito. Até porque eu lembro que na época, um dos integrantes, se eu não me engano, ele tava, tipo, trabalhando de pedreiro, assim. Eles não estavam mais... O único que seguiu, de fato, com a carreira musical ali foi o Stephen Malcolm, né? Sim. O resto a galera tava, tipo, super dependente de grana. Que, aliás, eu falei no começo, não tem ninguém carismático na banda. É uma injustiça. O Stephen Malcolm tem o carisma indie dele ali, porque todo mundo copia as camisas dele, o cabelinho dele, tenta copiar aquele cabelo perfeitinho dele, né? Sim. Ele é carismático. Mas tem isso, porque eu tava nesse show também. Foi um dos primeiros shows internacionais que eu vi na minha vida. E eu lembro que naquela tarde, acho que tocou, sei lá, o Mika, o Phoenix, né? Foi. Antes ali. Edição aí. E aí, tipo assim, você tá lá, primeiro show do Planeta Terra foi, sei lá, uma banda brasileira, depois esses caras, aí quando entrou o Pavement, você fala assim, pô, é outro nível, assim, chegaram os adultos, sabe? Tipo, sim. E uma coisa assim, que tem uma resenha do Pablo Miyazawa sobre o Nirvana. O Pablo Miyazawa, que por sinal é um puta fã de Pavement, de Stephen Malcolm. Eu lembro que eu li os textos dele na extinta Rolling Stone Brasil, na revista, assim, na época que ele era editor. Então, tem um texto famoso, assim, do Pablo, do show do Nirvana em 93, da surpresa dele de chegar no Morumbi e o Nirvana, assim, na última atração ali, o palco ficar menor. Eu tive uma reação parecida com o Pavement, porque era tudo aquela super produções de festival. O próprio Smashing Pumpkins, que se tocou depois também, com o baterista estrela lá, que eles tinham na época. E o Pavement não, era tipo assim, a banda, os caras entraram junto com aquela propaganda do telão. Isso tem no YouTube, sim, quem quiser checar. A propaganda aquelas propagandas de festival que nem eram tão... Hoje tem 1000 propagandas antes do, sim, show, né? Naquela época era menos, hoje é uns mas 15 tinha minutos já de propaganda. É. Aí eles entram, tá tocando a propaganda e eles ficam, tipo assim, olhando pra tela. Pô. Aí acaba, Aí o Stephen Malcolm, somos o Pavement, a gente é dos Estados Unidos e sonzeira. Não tem mais conversa. Sim, e aí engata e segue ali por 1h30 de show absurdo. Bom, como muitas das bandas independentes do período, né, do final dos anos 80, o Pavement é um produto de uma série de fatores que inclui o acesso cada vez mais fácil a estúdios ou mesmo gravadores portáteis, ampla difusão por meio de distribuição de demos em fita cassete, noites de microfone aberto em bares locais e acesso às college radios, lembrando que são as rádios universitárias dos Estados Unidos. O termo indie rock, essa popularização, antes era o college rock, que era o rock tocado nas rádios das universidades, né? O grupo foi formado em 1989 em Stockton, na Califórnia, por Stephen Malcolm e Scott Camber. O Malcolm e o Camber já haviam tocado juntos na banda Bagel Bones. A banda começou a tocar em noites de microfone aberto em clubes e bailes da cidade, e as músicas que a banda tocava durante esse período eram, em sua maioria, covers de grupos como Swell Maps e o The Fall, algumas das principais referências criativas da banda. O The Fall, por sinal, anos depois falaria mal do Pavement, falando que eles copiavam o estilo, e o Malcolm achou isso mó graça, ruim. Assim, ele adorou. E aí você já toma como exemplo, assim, quando a banda referencia ao folk, tipo assim, de todo o pós-punk, talvez seja a banda mais esquisita de todas, sim, já explica qual que é a posição do Pavement nos anos 90. Não é nem o Sonic Youth, não é o R.E.M.,
Não é o Nirvana, é mais bizarrinho. É bem bizarro. E na época em que a banda foi formada, existiam apenas 2 estúdios locais em Stockton. O mais barato e menos profissional era o Louder Than You Think Studio do Gary Young, que era uma espécie de riponga local, aquela figura mítica de cidade pequena, assim, cidade de subúrbio. E ele era completamente maluco, vivia muito bêbado e muito chapado. A banda decidiu gravar no estúdio do Young devido à admiração por outras bandas punk locais que gravaram lá, como o Young Pioneers e o The Authorities, e o Kernberg teria emprestado $800 do seu pai para gravar o material que resultou no primeiro EP do grupo, o Slay Tracks, além, claro, do convite para o próprio Young, que era o dono do estúdio, vem tocar com a gente, vem colaborar com a gente aqui, né? Seja nosso baterista. Pelo menos a gente desfruta de um estúdio aí nas horas vagas. E a partir daí o grupo passou a investir uma série de apresentações em outros municípios e eventos próximos, lançando outros EPs, como Demolition Plot J7 e o Perfect Sound Forever, já pelo selo Drag City. Com um número de ouvintes cada vez maior, o grupo lança em abril de 1992 o primeiro álbum da carreira, que também é maravilhoso, sensacional, Slanted Enchanted, obra que se destaca ali por essa produção totalmente caseira. Eu acho que se você olha para a imagem de capa, que ela é toda rasurada, rabiscada, com tinta e aquele fundo vermelho estranho, e umas colagens, eu acho que ela ajuda você a entender um pouco do que é o som do Pavement nessa época, né? É totalmente lo-fi, tosqueira e feito na raça, né? Tipo assim, feito na raça. Essa coisa de brodagem, assim. O Gary Young, né? Tipo assim, ele tinha essa posição na banda até de ser... Tipo assim, o Stephen Malk já era o líder ali, o compositor de tudo, mas nessa primeira fase, ele era a figura da banda. Tem relatos de pessoas que iam nos shows e ele ficava enchendo o saco das pessoas e ficava circulando na plateia. Por isso que uma coisa esquisita do Pavement que a gente esqueceu de falar, é uma banda de indie rock que tem um percussionista. Sim. Que faz muito pouco, se você for ver no primeiro momento. Por que essa figura existe? Porque se o Gary Young... Tem essa frase, né? Eles falam assim, acho que o outro guitarrista do Pavement fala numas notinhas de CD assim, a gente deixou o percussionista na banda, porque se o Young desmaiasse durante o show, a gente podia continuar tocando, entendeu? Porque ele era esse cara, ele parava o show, ele subia na bateria, tem vídeo disso no YouTube, assim, vídeo gravado na época em VHS, até os caras da banda meio incomodados, isso vai explicar a saída dele, inclusive, acho que você vai chegar nesse ponto aí. Ele tinha o hábito de, nas filas dos shows, ele ia, sei lá, com um prato de macarrão, pegava uma mãozada de macarrão e dava para as pessoas, assim. E ele várias vezes desmaiou nas apresentações ao vivo da banda, às vezes a banda seguia totalmente sem ele ali nesse processo. E já nessa época tinha uma questão da lírica do Malcolmus, que ela é muito característica, porque o Malcolmus, ele é um cara ultra sarcástico, irônico, debochado, ácido, então ele tá sempre fazendo uma graça de tudo aquilo, da situação onde ele tá imerso ali, e tinha essa combinação dessas letras que são meio descritivas, meio cantaroláveis, mas em completude com essas guitarras que são sempre muito sujas, muito toscas, muito carregadas de efeito ali, de um jeito que é bem difícil até de você replicar hoje em dia, né? Você mesmo falou que você estava tentando tirar umas músicas ali. Eu fui tentar entender qual que é o segredo do Pavement. Então, porque, tipo assim, não é um nível Sonic Youth de nerdice, de guitarra, de mexer muito na afinação. Eles usam algumas afinações esquisitas em algumas músicas, mas eles têm essa coisa assim, tipo, uma música que a gente vai falar aqui mais pra frente, Gold Sounds, é uma música que tem 3 acordes, mas eles não tocam os acordes da maneira convencional. Aí o solo é meio torto, a música ela funciona com 2 tempos, com 2 marcações de tempo diferentes, então ela é simples, mas ela é até difícil de tocar, porque ela é meio jazzística, você tem que fazer a contagem certinha, senão você toca ela errado. Então, tipo assim, é muito louco, porque eles são toscos, eles são punks, assim, é uma música de 3 acordes, mas a levada, a construção, ela é muito sofisticada, ela é quase do jazz, assim, ela é uma música experimental de qualidade. Foi justamente isso que despertou a atração do John Peel, né, que era um radialista, um dos caras, assim,
todo mundo, o sonho de uma banda era passar pela mão do John Peel e ter um registro dele em alguma sessão. Sim. Já nessa época, no primeiro disco, eles caíram muito na graça do Peel. Entre 1992 e 1999, que foi o tempo ali que a banda atuou, o Peel chegou a registrar 5 sessões com o grupo, então eles sempre tiveram uma boa relação. O Slanted Enchanted também fez com que o grupo fosse excursionar pela Austrália e Japão. Lembrando, estamos falando de 1992, quando o disco saiu, sem internet, sem acesso a nada ali, com uma banda ultra independente, tosquíssima. Então, imagine o perrengue para fazer esse tipo de rolê acontecer, né? Eles já estavam na Matador, que é uma... Já no primeiro dia. Selo... No primeiro disco. Só que a Matador, sim, nessa época... Era um selo indie muito pequeno, Era, né? Final de 80... Ele é de 87, 88, se eu não me engano. Então, o selo mal tinha, tipo, se formado. Não tem esse status de cult que hoje em dia existe da Matador, sim, sabe? E ele vai ser vendido, acho que por uma gravadora grande, assim, anos depois, quando sim, o Pavement já tava no meio da carreira pra acabar, assim. Então, tipo, realmente era uma... E é um disco sem hits, assim, né? Tipo, não sim, tem nenhuma música que tocou, como a gente vai descobrir daqui a pouco no Crooked Rain, que a banda chegou na Billboard. Boa. E aí, assim, por conta do comportamento errático do Gary Young, como a gente comentou, que vivia absurdamente... Te atropelei. Bêbado, ele entregava aqui, ó, purê de batata pro público nas filas do show e tinha colapsos nos meios das apresentações ao vivo. A Amanda meio que fez uma reunião ali e falou, ó, cara... A gente gosta muito de você é colega, você é parceiro, mas não dá pra seguir. E eu vou recomendar muito que vocês assistam, não sei como vocês vão assistir, porque eu assisti na mostra do Inédit do ano passado. Ah, você conseguiu ver? Eu tentei ver de uma forma... Não tem ainda. Ele tava naquela versão disponível digital também, se eu não me engano, que é o documentário Louder Than You Think, que é justamente o documentário contando as histórias do Gary Young, dele ser esse malucão, dele ter feito parte do Pavement, desse estúdio caseiro que ele montou. Então é um documentário muito divertido, porque você começa a entender que esse cara, ele é muito maluco, ele é muito louco, e ele é um louco meio que natural, ele é quase... Eu não sei, na minha cabeça, ele parece muito... Lá vem. Aquela galera, tipo, Ventania, sabe? Aqui do Brasil. Saquei. Os ripão, ele é muito louco, assim. Um cara que tomou muito chá de fita e gangrenou o cérebro, assim. Mas divertido. Eu acho que logo mais ele vai entrar pra VOD. Pra quem quer alugar ali, deve pagar aqueles R$15 ali pra assistir. Então, logo mais ele deve chegar por aí. Ou formas menos convencionais, né? É porque, assim, esse tipo de documentário é muito difícil achar até no Piratex, assim, é muito... Não é o tipo de coisa muito que a galera... pequeno, né? A galera salva o CID ali, então não rola. E uma coisa legal, Kleber, é que o próprio Pavement divulgou esse documentário, que prova Sim, que a relação deles era continua muito boa amistosa, até hoje, né? E a partir daí a gente tem a consolidação do Pavement com a banda que nós conhecemos até hoje, né? Então o Scott Canberg na guitarra e voz de apoio, o Stephen Malcolmus como voz principal e guitarra, o Mark Ibold como baixo e voz de apoio, o Bob Nastanovic como percussão, sintetizador e voz de apoio, e o Steve West como baterista e percussão. O Bob que teve a responsa de demitir o Ian, que eles eram melhores amigos, e a banda ficou quietinha e ele... Eles se encontraram num quarto, né? Num quarto de hotel, assim, no meio da turnê e falaram, cara, não tem como... Fala aí. E com essa formação, o grupo entrava em estúdio para dar vida ao que seria a sua obra mais bem sucedida, crítica e comercialmente, que é o disco que a gente tá comentando aqui hoje, Crooked Rain, e embora ele partilhe desse mesmo som ruidoso do disco que o antecede, eu acho que aqui entra uma das marcas do álbum, que é justamente esse aspecto melódico. Ele é um disco que tem querendo ou não, por mais que as pessoas torçam assim, falam, não sei se é, mas ele tem um fundo de música pop muito interessante, né? Tem umas canções que são possíveis hits cantaroláveis ali no meio, né? Total, tipo assim... É um disco que... É engraçada a relação da banda com esse disco. Eu tava vendo uma entrevista... Como eles voltaram agora pela segunda vez, né, eles deram bastante entrevista. E aí eles estavam numa rádio, e o cara da rádio pediu pros fãs, vamos falar aqui, vamos pôr os fãs aqui de frente com a banda por videochamada. Cada um fala aí o seu álbum favorito do Pavement. Aí eles ficaram zoando ali. Não, vamos ao contrário. O pior. E todo mundo que falava o Crooked Rain... Eles ficavam assim, porque eles têm essa relação com o disco. Sim. Mas não tem a ver com
tipo assim, não é problemática. Eles não têm problemas com ritmo. Eles basicamente tocam o disco quase inteiro aí nos shows que eles estão fazendo. E tem essa coisa, as músicas, até músicas menos conhecidas, tipo Stop Breathing, a New York Wider, tipo assim, tem umas baladinhas no disco que tu fala, pô, parece até que tem ali a ironia que a gente não capta, talvez, no primeiro momento, por ser inglês, tem a barreira da língua. Então você pode até entrar nessa brisa e falar, pô, que som suavinho, legal aqui de ouvir, não é tão cuidadoso, embora o disco abra com a faixa que demora 1 minuto pra começar. Sim. Que eles estão fazendo uma barulheira ali. Eles têm 2 discos que eles meio que odeiam, que é o Crooked Rain e é o Terror Twilight, que é o último. Que é o último, porque foi gravado o Stephen Malkmus acha que é o pior. Porque foi gravado com o Nigel Godrich e o disco custou, sei lá, $1 milhão. E eles falaram... Porque o Nigel Godrich, pra quem não sabe, ele é o produtor e o 6º membro do Radiohead, praticamente. E aí o Godrich fazia umas coisas tipo assim... o som nesse estúdio não tá bom, vamos pra outro estúdio. E aí a banda tinha que se deslocar pra esse outro estúdio. E eles vieram de um conceito de ser indie, tosqueirão, assim, então... Tipo assim, tá bom já, cara. Já chega, cara, fechou, assim. Eu gosto, eu amo o disco, assim, mas a banda... Eu também, a minha música favorita do Pavement tá nesse disco, que é aquela... Cut Rope, eu não lembro. É a última música. Carrot Rope. Nossa, eu acho essa música maravilhosa. Agora, o Nigel aí tem essa fama, né? Até o Paul McCartney brigou com ele. Ele é difícil. É verdade, ele é difícil. Bom, mas voltando aqui pro Crooked Rain, parte dessa nova sonoridade aí que a banda encontrou, né? Vem do esforço deles em sair dessa região de origem deles e ir para outros estúdios, testar novas possibilidades. E eles montaram um estúdio particular chamado Random Falls, que foi construído num prédio decadente na região do Hell's Kitchen, em Nova York. Reza a lenda que ele era um estúdio assim minúsculo, sem janela, no alto de um prédio, num prédio totalmente decadente ali. E em 2009, no primeiro retorno da banda, o Mark Aibel deu uma entrevista para Vice, que ele disse o seguinte: foi interessante, um pouco remendado. O equipamento foi adicionado e subtraído conforme necessário, ou seja, num espaço muito pequeno. Muito tempo de inatividade foi gasto apostando em corridas de arreios de cavalo e Meadowlands. Então eles saíam do estúdio e eles iam apostar em corrida de cavalo para passar o tempo ali. Perdemos uma boa parte do orçamento da gravação lá. Esperávamos dobrar para custear isso. No momento em que a arte do álbum estava sendo preparada, o estúdio ainda não tinha nome, então fizemos um concurso entre nós. Randall Falls venceu, Electric Avenue ficou em segundo e Raw Book Room em terceiro. Disse o Aibel, que organizou esse espaço junto com os companheiros de banda, num apartamento sem janelas no 18º andar de um prédio. Imagina o cheiro. Nossa, eu imagina aquele monte de homem indie sujo, norte-americano, que não tem o cabelinho encebado, tomar banho 2, 3 vezes por dia igual o brasileiro. E eles gravaram, acho que entre agosto e setembro, já tava esfriando ali, então já lascou. Cheirinho de virilha no ar. E é engraçado que o Bob Nastanovich, depois ele virou um dono de cavalo de corrida, então eles realmente são viciados em jogo. E detalhe, eles não é corrida de cavalo, é corrida de biga que eles apostavam. Tipo, é aquelas corridas que fica um carrinho atrás, tipo uma biguinha pequena, sabe? Então era um modelo muito específico de aposta deles ali. Assim como o disco anterior, então a banda adotou esse método de produção e criação coletiva, então não tinha um produtor específico, né? Olha aí, Nigel Godrich já podia ter entendido aí que não ia rolar. E eles assumem a produção em conjunto e o resultado desse processo está na entrega de um registro de 12 faixas, algumas delas as mais conhecidas da banda. Aqui eu acho que a gente pode descer uma a uma das principais que a gente tem no disco. E eu acho que a gente pode começar justamente pelo que é a mais conhecida do grupo, dos maiores sucessos, a grande composição em termos de música pop ali do grande público, quando o público que tem um conhecimento médio de rock aí, quando fala de Pavement, fala de Cut Your Hair, e não tem como não falar porque ela é uma canção totalmente formatada em música pop, mas que vai discutindo na letra uma série de conceitos ali que tiram sarro do movimento grunge, tira sarro de cabelo, da postura. A ideia é fazer meio que uma reflexão sobre essas bandas do movimento grunge, que era uma galera sujaça e que de repente assinava com a gravadora e eles ficavam os garotos mais bonitos do mundo ali tocando para multidões e eles tiravam sarro fudido disso nessa música, né?
Eu acho engraçado, isso é muito anos 90, né? Quando o Metallica cortou o cabelo, os caras do Alice in Chains faziam piada, né? Tipo, ó lá, cortaram o cabelinho. Então essa piada do Stephen Malcolm tem seu... Era uma coisa que pegava na época. Sim. E a música, sei lá, pop perfeita. Tem os ruzinhos que tem ali, meio... Essa coisa meio 60s, né? Meio anos Total, 60, anos ela é toda 60. certa. Ela é toda certinha. O clipe é muito bom. Eu lembro que a primeira vez, acho que o meu primeiro contato com o Pavement foi Pra mim vendo também, esse clipe na MTV. na MTV, total. Eles vão cortar o cabelo e o cara Aham. sempre deixa o cabelo igual, né? Tipo, eles Sim. fazem toda uma maluquice. Quando o cara sai do corte, tá igual o cabelo. Então, Essa tinha era a sacada do clipe. aquele clipe que passava ou de manhãzinha ou no meio da madrugada, assim. Mas eu lembro que no começo da manhã, umas 8 horas da manhã, o programador deixava Tava passando. pronto ali. Que ela tem essa vibe meio energia de começar o dia, assim, né? Total. E tem um solo meio doido, mas é todo, sabe? Sei lá, é uma coisa que o Weezer faria 1000 vezes depois. Sim. Tenta fazer até hoje, aí tá meio... Cansou um pouco já. Sim, total. Outro grande sucesso que a gente também já raspou nela aqui é Gold Sounds, que é o segundo single do disco. Ela é, até hoje, apontada como uma das grandes composições da banda. Como a gente falou, em 2010, a Pitchfork listou a canção como a número 1 no top 200 das melhores músicas dos anos 90. Em Isso. 2022, quando essa lista foi atualizada e ampliada para 250 melhores faixas, a canção foi rebaixada para o número 40, mas ainda assim ela é uma dessas faixas que em listas dos anos 90, melhores músicas dos anos 90, ela tá ali no top 50 sempre, fácil, e é uma excelente canção, assim, é uma das que mostra esse lado mais emocional da banda, tem essa questão dessa letra que olha para um passado recente de um casal, ela tem um quê de nostalgia, desse olhar para trás, e é até meio curioso, assim, o quanto ela contrasta com essa postura debochada do grupo, né? Ela parece ser a música mais séria do disco, assim. Sim. E uma coisa que eu fiquei, assim, pensando, enquanto eu tava pesquisando pra vir aqui, é que tem muito essa coisa, pô, Stephen Malcolm é um autor que é muito cifrado, realmente tem músicas que são meio, tipo, mano, o que ele tá falando? Mas nesse disco, assim, você vê que tem várias músicas que têm um conteúdo. Tipo, essa música é sobre relacionamento. Tem a questão da brincadeira, né? Da metalinguagem ali. E vamos para o refrão agora. Ele avisa, né? Dentro do próprio verso que vai vir o refrão. E essa música, eu falei, ela tem a estrutura de uma música punk de 3 acordes, mas ela tem uma construção toda quebrada. Tem o solo também muito dissonante ali. Tipo, não é uma escala certinha. Isso que eu acho foda, assim, ela é toda... Tem ali as coisas que talvez afastariam ela de um público mais amplo, mas ela é cantarolável, ela tem a melodia assim, go back. É uma música quase infantil nesse sentido, assim, ela é muito, muito fácil. Então, eu acho que isso acontece várias vezes nesse disco. Acontece em Cut Your Hair, acontece em Stop Breathing. Tipo assim, músicas que são cantaroláveis, mas... É que sabe o que é curioso? Não se vendem. O Pavement é o tipo de banda que poderia ser uma banda de música pop de muito sucesso, mas eles não querem isso. Então, sempre que eles estão indo pra esse lado, assim, olha, tá ficando muito pop. Vamos estragar agora. Vamos quebrar essa guitarra aqui, vamos mudar o tempo, vamos colocar umas coisas, uns versos nonsenses aqui. Então, eles têm esse freio meio que... Eu acho que eu não sei se é intencional ou não intencional, mas esse freio acontece em várias das canções, né? Isso é uma coisa que eles discutem, assim, especialmente agora que eles dão bastante entrevista olhando pra trás, porque é basicamente assim, né? Em todas as voltas, eles estão sempre olhando pra esse período, 94 e 99, que são os álbuns que as pessoas conhecem mais, assim. O disco de 91 também, mas... E aí eles falam, pô, naquela época tinha essa coisa, né? Você tipo assim, uma coisa que você mencionou no começo do episódio, o rock estava em alta, eles eram uma banda que, sei lá, a MTV adoraria ter eles ali, porque bandas de rock ainda estavam em alta, ainda dialogavam com a maior parte do público. Eles tinham todos os elementos. O vocalista é bonitinho, dá pra fazer o vídeo aqui. Então, eles tinham todos os elementos e essa coisa de recusar o sucesso, eu não sei se era intencional numa parte, mas, tipo assim, também tinha um desinteresse genuíno, né? Não, sabe, a gente já tem um público, olha que legal, a gente consegue tocar os nossos shows. A gente não vai precisar virar o Nirvana, né? Porque eu acho até que isso era uma coisa que pesava na cabeça deles, tipo, quem vai ser o próximo Kurt Cobain? A gente vive pra chegar nesse ponto? Acho que não.
eu acho que isso fica bem explícito quando a gente chega aqui no Range Life, que ela é justamente uma reflexão sobre isso, sobre esse modelo de vida, dessa vida artística, mas principalmente desses modelos de homens do começo dos anos 90 ali. O Blur vai ter muito disso no Park Life, que é analisar esse modo de vida britânico. Aqui eles voltam para essa questão da indústria, dessa indústria da música da MTV, e aqui vem uma das letras que é mais explícitas e satíricas da banda, né? Que ela faz essas provocações diretas. Eu vou até citar aqui, que eu peguei o trecho e traduzi, que ele fala sobre algumas das bandas de destaque da época. Abre aspas. Em turnê com os garotos do Smashing Pumpkins, eles não têm nenhuma função, são garotos da natureza. Eu não entendo o que eles querem dizer, eu realmente me importo. Os Stone Temple Pilots são solteiros elegantes, eles são atraentes para mim. Eles são atraentes para você? Concordo que eles não merecem absolutamente nada, nada mais do que eu. Então, assim, tinha essa sensação deles vendo essa galera que tava sendo, tipo, a gente tá falando do auge da indústria da música, de venda de CD, com essa galera ocupando os principais festivais de música da época, né? E aí, assim, ao longo dos anos, nas apresentações ao vivo, o Malcolm foi falando, cara, isso não é um momento dos anos 90, tanto que ele foi incorporando outros nomes e outros artistas. Ele falou os sobre novos Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots. Ele foi falando sobre Spice Girls, sobre Counting Crows, sobre essas bandas assim que se sentiam meio grandes estrelas, mas que eles olhavam, cara, o que vocês têm demais? Vocês não têm nada demais, vocês são uns merda igual a gente, nós somos uns merdas aqui também. Isso eu acho muito louco, porque a história deu razão para o Malcolm, que é assim, você vê os Smashing Pumpkins. Hoje o Billy Corgan ainda bizarro. É um loucão deslumbrado que acha que é a pessoa mais... Porque ele acha que ele é o centro do universo. Ele continua compondo canções como... E assim, o Stone Temple Pilots levou essa coisa do rock e as últimas consequências. O vocalista viveu a galera do grunge inteira, assim, morreu praticamente. Todos, acho que o Eddie Vedder é o único que conseguiu se manter até sobrevivente. Hoje, né? Então acho que ele tá zombando disso, porque assim, tipo, gente, a gente tá aqui, a gente faz um som legal. Eu acho que ainda tem essa característica, né? O indie rock, ele nasce, as college radios que você mencionou mais cedo, elas nascem desse contraste. Tipo assim, o que era o rock nos anos 70? Especialmente o rock americano. Era o Kiss, era aquela coisa espalhafatosa, já era um pastiche do rock dos anos 60. Sim. Então, tipo assim, a geração que cresceu vendo isso, quando ela... Tipo assim, eles não se levavam a sério, eles já tinham essa coisa... Tipo, mano, a gente tá nos Estados Unidos, país que só faz guerra, a vida aqui é nojenta. A gente tá tirando uma onda, assim, a gente tem a sorte, sei lá, ser classe média nesse país. Então, vocês estão se levando a sério que nem os caras da antiga. Mano, menos, vocês são só um bando de drogado. E é engraçado que essa provocação com o Smashing Pumpkins criou-se um sentimento de que o Smashing Pumpkins não gostava do levou a sério, Pavement. Né? Mas então, eu até fui pesquisar, de fato, o Corgan nunca se manifestou, tipo, criticando a banda. E aí, e aí criou-se o boato de que em 1994 o Pavement ia tocar no Lollapalooza, mas o Smashing Pumpkins proibiu, o Billy Corgan tinha proibido. E aí questionaram isso no Rolling Stone em 1995 e o Corgan respondeu: não tive problemas com o Pavement. Quando conheci os caras da banda do Nick Cave, eles disseram que foram informados que eu também havia tentado expulsá-los do projeto. Sou totalmente fã do Nick Cave. Isso foi surpreendente pra mim. Talvez Pavement não tenha começado o boato. Talvez tenha sido algum membro da indústria, disse Corgan. Eu realmente acredito que alguém possa ter, tipo... Ele não era muito querido, né? E aí, assim, o Corgan já tem esse ego, e aí a galera falou, eu acho que ele não gosta do Pavement, então expandiram a mentira. A única pessoa que falava mal deles, assim, publicamente, mais diretamente, era a Courtney Love, que namorou o Corgan. Sim. E ela chamava o Stephen Malcolm de Grace Kelly do rock. Aí até perguntaram pra ele, o que você acha de ser chamado de Grace Kelly pela Courtney Love? Aí ele, eu adoro a Grace Kelly. Sabe, ele devolvia assim. Muito bom. Eu acho que outra canção que a gente pode comentar aqui é o 5-4 Equal Unit, né? Que é a única faixa instrumental do disco aqui. Ela é uma canção que destoa propositadamente do restante do disco ali. Ela tem esse conceito de jazz que a gente começou falando, que eles têm essas métricas tortas no disco inteiro aqui, mas eu acho que aqui é mais explícito. Tem uma questão de que ela tem essa métrica de 5 quartos, que é uma característica, né, do Dave Brubeck Quartet, né, do Take 5, que é um álbum de jazz norte-americano ali super cultuadíssimo, e que a banda acaba incorporando pra dentro do disco. Não, por mais que eu estude música, eu nunca consigo entender essa coisa da contagem. Mas quando você vê que é aquela coisa quebradinha, bonita de ouvir.
E tem isso, né? Ela é uma música muito engraçada, porque ela é meio... Ela tem um bom humor, né? Ela é meio tirando uma onda ali. Ela Ela parece uma quase divide o vinheta, um disco. respiro ali no meio do disco, né? É muito curioso isso. Que outras canções desse álbum fantástico e renegado pela própria banda você curte? Cara, eu acho que a gente tem que falar de Stop Breathing, que é essa... Perfeito. Que também tem essa ironia, né? Tipo assim, de descrever a coisa do relacionamento sufocante, né? Do relacionamento quase abusivo ali, mas travestido de canção de amor, né? Então, tipo, Sim. tem um livro, Kleber, na Trilha do Pop, que sai aqui é do Kilefa Sané, sai aqui no Brasil pela Todavia, e ele vai discutir diversos gêneros, né? Ao longo do livro, ele pega vários gêneros e ele começa pelo rock. E ele começa assim, ele vai pegando bandas que ele gostava de ouvir e contando a história delas e mostrando como que o rock evoluiu ali, né? Entre a década, justamente nessa época, entre 70 e o começo dos anos 2000. E ele começa a pegar, tem uma parte daquele fala, né, dessa obsessão que as bandas de rock começaram a ter, porque assim, ok, temos o repertório roqueiro, mas temos que ter uma balada, né? Do Bon Jovi ao Extreme. Então, todas as bandas tinham uma baladinha. Essa é a baladinha do Pavement, mas é essa baladinha torta, tipo, esse amor sufocante, essa coisa. Pô, o cara, tipo assim, pensa numa música do Bon Jovi, né? Aquele cara, sei lá, solteirão, até hoje deve ser um solteirão, 1000 mulheres, aí faz uma música romântica, piegas, nada a ver com a essência dele, então ele tá, tipo, zoando tudo de uma vez só. Uma música que é muito... Ela funciona. Se você tirar a letra dela, o sentido, fala, pô, que música bonitinha de amor. Vou mandar pro crush. Dentro do disco eu gosto muito também de Unfair, mas não é uma coisa que de cara eu gostei, foi por causa do show ao vivo, porque não é o Malcolm que canta essa, né? É outro cara lá que vai pra frente até... É da percussão, malucão. Ele corre pra frente do palco ali, então tem todo um esquema e é uma puta música boa. O disco tem vários highlights, assim, tem umas músicas que... É o tipo de disco que você ouve uma canção meio que descompromissada e de repente ela fica uma puta faixa quando você começa a prestar atenção nos detalhes, na letra, nos arranjos, né? Não, eu acho total. Acho que a gente tem que falar de Silence Kid, né? Que tem até essa coisa da grafia Silence Kid, mas é Silence Kid, que é essa coisa, né? Tipo assim, é a música de abertura do disco que ela abre o disco. Tipo assim, aí eles, vai. Então, tipo assim, ela já vende o disco certinho, tipo, aquilo que a gente mencionou. Pô, o Pavement, quando faz tudo certinho, tudo popzinho e se recusa em algum momento. Dentro das próprias faixas isso acontece. Silence Kid, ela já fala, esse disco aqui talvez não seja pra você. Vai embora. Aí começa a canção. É um filtro, é um jeito, né, curioso de compor, né? Bom, lançado em um ano disputadíssimo e repleto de outras obras de enorme impacto cultural, como a gente já falou aqui na abertura do programa, o Crooked Rain conquistou alguns números bem interessantes. O álbum alcançou a posição de número 164 na Billboard 200, lembrando, em um ano repleto de lançamentos, e ele ficou no... disco independente, né? Disco independente, e ele ficou no 14º na Billboard independente, lembrando, essa também é a era de ouro das bandas independentes, dos selos surgindo ali, muita coisa rolando. No Reino Unido, o disco vendeu mais de 60 mil cópias, fazendo da banda uma das mais queridas da cena norte-americana lá dentro pro público inglês, assim. Então, na Inglaterra, o Pavement é um fenômeno, assim, o público gosta. Eu acho que muito mais pela questão do humor inglês e deles terem essa coisa debochada, desse olhar diferente, principalmente para esse olhar sobre a sociedade norte-americana, sabe? Que é o que o próprio Pavement satiriza nas canções. Total. Né? E até tem uma coisa, o Nirvana também viveu essa experiência, o Pixies viveu isso, né, de ser mais querido e conhecido, até por Inglaterra, lógico, ser menor, então você precisa ter menos corações e mentes para serem conquistados, mas são bandas americanas que fizeram, relativamente, pareciam que eram maiores na Inglaterra. Sim. Esses dias eu até vi alguém falando assim, só para exemplificar esse tipo de proporção, como que é engraçada a visão que a gente tem, alguém tava falando, você sabe esses roqueiros reaços de internet? Falando assim, não, porque não tem mais bandas famosas nos Estados Unidos como o Ramones. O Ramones nunca foi famoso nos Estados Unidos. É o mesmo exemplo, fora. Assim. Eles eram famosos antes na Inglaterra e aqui no Brasil. E aí, essa influência da banda na Inglaterra é tanto que o Blur, que era um dos grandes fenômenos locais ali, se inspirou de maneira confessíssima no som do Pavement. E tanto para produzir algumas de suas principais obras ali, né?
que é tanto o disco homônimo de 1997 quanto o 13 de 1999. O próprio Graham Coxon falou que muitas das guitarras que ele traz para dentro desses discos, ele tava parecido mesmo. Emulando totalmente o jeito de tocar do Pavement, que era uma coisa sujaça, mas sempre alternando com essas linhas mais melódicas, esse flerte breve com o pop ali. Obviamente de uma maneira muito mais acessível e comercialmente viável, né? Eu acho que o maior exemplo disso é quem quiser ouvir, assim, na ordem pra sacar a semelhança, ouve lá Cut Your Hair e depois toca Coffee and TV. Sim. É o mesmo estilo de... Mesmo estilo de composição. Tô te vendendo uma música pop, vai ter um solo bizarro aqui, a música vai terminar de um jeito todo esquisito, mas é o clipe do Leitinho, ó. É uma música hiper pop. Apesar desse culto breve ali nos anos 90, dessa apresentação, desse diálogo com uma parcela muito específica do público, esse status de disco cult ele foi sendo conquistado ao longo das últimas décadas, né? Lembrando, a banda encerra suas atividades em 99 e isso contribui. É sempre bom para a banda, né? Porque fica aquela memória boa. Fica com aquela coisa de bom mesmo era o rock do Pavement, então a galera vai saudosista ali. Em 2003, o álbum ficou na posição de número 210 no top 500 dos melhores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone. E em 2020, quando a lista foi atualizada, ele foi para a posição de número 434 e também foi classificado pela Rolling Stone como o 10º lugar na lista dos melhores álbuns dos anos 90. Também em 2003 foi classificado em 8º lugar na lista dos 100 melhores álbuns da década de 1990 da Pitchfork. Se eu não me engano, o Slanted Enchanted ele aparece um pouco mais pra frente, ele é o 3º ou 4º, alguma coisa do tipo. A velha Pitchfork, né? Sendo ela mesma. Já nessa época que eles eram super indies alternativos ali. Já na revisão da mesma lista em 2022, com 150 melhores discos, ele pulou para a posição de número 29, sendo o disco mais bem avaliado da banda ali. Então passou por essa revisão, a Pitchfork virou mais pop, a Rolling Stone virou mais pop, o rock perdeu muito dessa relevância. Tem toda essa coisa, né? Um público mais jovem, uma redação mais diversa, né? Não é um monte de roqueiro velho indie. Inclusive, se eu não me engano, a lista da Rolling Stone, parte dos votantes eram bandas artistas recentes, tipo Phoebe Bridgers, essa galera que invocou. Então essa galera mesmo já não sente esse impacto tão grande do Pavement aí, né? Em julho de 2014, a Guitar World classificou Crooked Rain como 21º lugar em sua lista dos 50 discos mais icônicos que definiram 1994. Então, assim, ano 94, um ano fantástico. O Pavement ainda foi citado como uma das principais inspirações para uma série de outras bandas que são super cultuadas, bandas indies alternativas, né? Como o Modest Mouse, o Built to Spill, Grandaddy e o Spoon. A banda também é considerada como uma dessas precursoras do que hoje a gente conhece como slacker rock, ou esse rock largado, o rock preguiçoso, esse rock mais toscão, que hoje em dia a gente tem muita gente como o MJ Landerman, a Courtney Barnett, Mac DeMarco, o Alex G. O Mac DeMarco acho que ele é a coisa que mais simboliza o Pavement. Aquele bonezinho fuleiro. Essa galera meio trucker, amplificador, assim, poderia ser motorista de caminhão, mas tem uma banda ali. Então aí na hora de grava com a corda toda podre, já, não comprou nem uma guitarra nova, tá tudo ruim, mas é isso. E o DeMarco tem esse agravante que ele também curte jazz, assim, então tem essa mescla aí desse slacker rock com um fundinho de jazz ali. Você acha que o Crooked Rain, a gente já comentou que ele perdeu relevância, mas será que, a sociedade evoluiu, os gostos são outros? Você acha que ele ainda tem o mesmo impacto? Não? Qual que é a sua impressão sobre o Crooked Rain? Essa é sempre a pergunta mais difícil. Eu acho que não tem como brigar com os fatos aí. Você listou várias coisas, listou várias listas que mostram que, o rock tá sendo reavaliado, né? Sim. Então, talvez ele hoje não bata mais como bateu, realmente. Mas eu acho que esse legado é inverso. É cada vez mais bandas que vão tentar fazer rock, fazer coisas parecidas com o indie rock, vão se inspirar cada vez mais no Pavement. Porque esse disco vai ser o norte, mais do que o Nirvana, mais do que o Pixies. Então acho que esse legado, para quem vai se enveredar ali pela música, talvez pro Pavement, quer dizer, o Pavement vai crescer para essa galera. Pro público geral, acho que ele realmente perde, porque fica isso, né? É um disco mais difícil de entender, você tem que entrar mais na proposta, né?
talvez ele ressurja, né? Eu acho que com a banda voltando a tocar e tudo. Mas eu acho que ainda que seja uma banda de nicho, e ela sempre foi e sempre vai ser uma banda de nicho, eu acho que essas vindas posteriores do Pavement, eles tiveram muito mais impacto, muito mais público, muito mais Total. show do que nas épocas passadas, sabe? Eu acho que hoje em dia tem meio que esse verniz cult, esse fascínio, assim, é uma coisa meio que essas bandas tipo Wilco, sabe? Essas bandas que tem todo um culto em cima, a roqueirada velha de cabelo branco, eu incluso aqui, fica maluco quando eles anunciam um turnê, então... Por exemplo, o Wilco não acabou, né? Então isso dificultou aí pra eles, mas pra mim realmente tá certo. A coisa deles reeditarem os discos, né? Todos os discos, são 5, todos têm a reedição bonitinha, com muito extra. Eles meio que Nossa, foram os primeiros isso é um a ponto fazerem muito importante. isso, né? Esses materiais bônus deles são fantásticos, assim. São horas e horas de gravação com muita coisa boa, mas aí você vê que, tipo, apesar dessa coisa largada, eles ainda tinham uma direção artística, um senso estético muito claro de falar assim, cara, isso aqui é lixo, isso aqui não vai entrar dentro do disco, assim. Porque tem muita música que é sobra mesmo. Então eu sinto que o gostoso, o saboroso mesmo é o que tá nos álbuns, nas versões ali iniciais, né? Não, e essa coisa de relançar como livros, assim, sabe? Tipo assim, edição definitiva. E como eles... É engraçado, eles produziram pouco, mas num espaço de tempo muito curto, então... Mas cada disco, ele tem a sua cara, eles são muito diferentes entre si. Então, quando eles... Agora que eles não... Isso que é legal também, tá intocado, eles não vão lançar mais músicas, então fica ali como um material, tipo... que faz você gostar mais. E tem isso que eu falei, né? Os fãs se dividem. Pô, eu gosto mais do último, mais do seguinte, né? É que hoje em dia tem o Izui, ele é meio que o disco cult, assim. É o cult, é o que tem livros sobre. Tipo, a galera, tipo, o Alexandre Matias, eu sei que ele adora. Essa galera, tipo, mais alternativa, sempre vai pro Izui ali. Mas eu já vejo, por exemplo... Eu sou mais vendido. Tem músicas cantaroláveis, então eu sou mais Crooked Rain. Eu gosto muito da sequência. O Enchanted e o Crooked Rain, assim, são duas obras completamente opostas, mas maravilhosas do mesmo jeito. Mas eu gosto muito do Terror Twilight, de 1999, mesmo a banda odiando, mesmo o Malcolm brigando com o Nigel Rodgers. É coisa pessoal assim, dele, por isso que eles falam mal do disco. Agora, uma coisa que eu ia falar, eu tinha marcado, escrito mentalmente, por isso que eu esqueci de falar, que assim, essa coisa que você falou do impacto, né? Realmente é muito nichado, então agora eu tô concordando mais com você do que com a opinião que eu dei. Tô mudando de ideia aqui. Mas tem esse exemplo maravilhoso na cultura pop, que é o filme Barbie, né? Boa! Que tem a piada. Excelente ponto. Tem a piada com Stephen Malcolm, pra quem não viu o filme. Tem uma hora lá que as Barbies vão passar a rasteira nos Kens. E elas usam do artifício. É uma das melhores partes do filme, inclusive, sim, que é assim. Sim. Como você distrai um homem, né? Fazendo ele querer fazer aquele papel de ajuda, né? Então, como que... elas vão distrair o que? Tipo assim, como que mexe aqui no Photoshop? Aí ele, não, eu sei mexer no Photoshop. Eu nunca vi Poderoso Chefão. Elas fazem até a vozinha, né? Eu nunca vi Poderoso... Como assim você nunca viu Poderoso Chefão? E tem o papo do indie, do machão do indie, que é... você acha que o Stephen Malcolm é melhor que... Aí o cara começa a explicar justamente isso. Não, porque eles são inspirados no The Fall, não sei o quê. Começa essas coisas. É a banda cult. E eu li... Né? E eu li que a Greta Gerwig lutou por essa piada. Porque, tipo assim, tinha lá no roteiro... do Poderoso Chefão, entendemos. Do computador... Stephen Malcolm? Que porra é essa? Que piada é essa? Ninguém vai entender isso, Greta. Aí ela... Por favor, deixa. Essa é pela gente. Aí ela conquistou. Porque é exatamente isso, é uma banda meio de eu sou um cara muito acima de você, porque eu gosto de Pavement, porque eu entendo a ironia do Stephen Malcolm e você Como que é o verso da Taylor Swift? A indie record is much more cooler than mine. Muito bom. É esse figurinho. Não. O Malcolm, prefiro solo. Prefiro o Silver Gills lá, a outra banda dele. Muito bom. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência.
Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Vinícius Félix, onde as pessoas acompanham o seu trabalho, te leem, te ouvem, fica à vontade aí para quem tá chegando agora e ainda não conhece você. Obrigado pelo espaço, Kleber. Agradecer mais uma vez por ter convidado a participar. Fica aqui a minha cobrança. Eu quero participar ainda de um episódio oficial para eu participar de todas as sessões maravilhosas do podcast. Eu tenho esse sonho. Mas eu agradecer muito estar aqui pela terceira vez. Vamos continuar aí. Acho que tem mais disso pra gente falar aí dos anos 90. Continuar nessa trajetória. Em breve vai ter os aniversários do Oasis aí. Quero participar. Vocês me encontram, Vinícius Félix, vocês me encontram no Telefonemas, que é meu podcast de entrevista, tem todas as plataformas, também tem lá no YouTube, entrevista as pessoas mais interessantes do Brasil hoje, ou que falam português, né? Pessoas que estão na moda, que estão para entrar em moda, tem muita coisa com música lá, as mais recentes, o Goen Linguini, Rodrigo G, acho que vocês vão curtir. E também escrevo lá na Popload, escrevo o top 10 semanal e o top 50, como o Kleber falou no começo. Vocês não sabem quem faz o top? Tá aí, ó, a mente. A mente por trás dali de defender a música brasileira ali na Popload. Então, me encontra lá toda semana. Inclusive, tem que escrever, tô atrasado pra escrever. E é isso, acho que... E sou assinante do Vamos Falar Sobre Música, pago lá os meus R$5. Estou no grupo, posso comprovar pra você. Chega antes dos episódios e o grupo é muito divertido. Eu pego todos os lançamentos que eu tenho que discutir lá na Popload, lá no grupão. Não sei se eu devia falar isso, mas é... Eu vou começar a marcar com estrelinha, então, pra você lá. Já fala quais são os melhores logo, pô. Boa. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo, e siga a gente na sua plataforma de streaming. Até lá, vejo você no show do Pave no Brasil, não vejo, o que vai acontecer? Aproveita, porque o próximo só daqui 10 anos e olha lá. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Valeu, gente.